Então, oi, né? Meu nome é José Messias, né? Eu sou professor aqui no curso de jornalismo, né? E no programa de pós-graduação em comunicação da UFMA, que é a Federal do Maranhão, mas do campus de Imperatriz. Isso é muito importante, né? Então, nós estamos aqui no interior, aqui. Tecnicamente, é uma parte do Maranhão que é mais Amazônia do que Nordeste, assim, embora obviamente o estado do Maranhão é do Nordeste, né? Essa parte aqui é muito colado no Pará, né? Quase divisa com o Pará e com o Tocantins, né? Tanto é que eu ouvi Tocantins aqui na minha porta de casa, literalmente na porta de casa. Né? Então é uma região bem interessante para estar usando comunicação, né? A segunda maior cidade do Maranhão e bem afastado de São Luís, é muito importante. Então a gente está, por exemplo, muito mais perto de Palmas ou do que talvez Belém não é tão perto, mas do que é a mesma distância, né, na verdade, de Belém e São Luís. Então vocês vão perceber que por isso é importante ter um curso aqui de jornalismo aqui também, né, para não ficar dependendo do curso da capital lá de São Luís. Então eu entrei aqui no curso, né, recentemente, tem 2 anos só, né? E assim que eu entrei, desde que eu consegui formalizar o grupo, né? No CNPq, como vocês sabem, aquele trâmite todo. Era uma ideia minha desde a graduação, por assim dizer, né? Eu fui aluno de iniciação científica, fiz todo aquele processo, né? Mestrado, graduação. Então, esse caminho do grupo de pesquisa é algo que sempre me interessou, até por causa da minha própria formação, né? Então, onde eu me formei enquanto pesquisador foi no grupo de pesquisa. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, né? Então minha formação foi toda no Rio de Janeiro, né? Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Que é a UERJ, eu fiz a graduação e o mestrado e fiz doutorado na FRJ, né? Que é a Federal do Rio de Janeiro. Por que eu estou falando disso especificamente? Porque essa minha proposta, que é a proposta do grupo, é justamente ela vem derivada da minha tese de doutorado na FRJ, e que é justamente essa ideia de gambiarra de videogames, que basicamente o que eu tenho estudado desde 2012, nesses últimos 10 anos, mais ou menos, né? Não sei se conta a tese do doutorado, mas eu estou contando a tese também, né? Que é justamente a forma como essas iniciativas de intervenção de jogadores, que eu posso chamar assim, até de hackers ou até de piratas, com videogames, né? Que não são somente perfeitas, mas que, de alguma forma, introduzem esses jogadores de regiões globalmente periféricas, né? Então, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois, vou explicar melhor depois. Então, mas que introduz esses jogadores de regiões globalmente periféricas ao universo do videogame são iniciativas que são de gambiarras, no sentido de elas trazem em si esse elemento, né, desse acesso condicionado, né, à tecnologia digital de maneira geral, né, e aos games especificamente, mas tecnologia digital de maneira geral. Vocês vão ver, quando eu falar um pouquinho melhor, que essa ideia de gambiarra dos videogames, para mim, ela tem a ver muito com uma certa mobilização de aparatos, tecnologias, né, segundo uma lógica que talvez seja até pirata, até se vocês quiserem dizer. Então, por exemplo, para fazer essas práticas de modificações nos jogos, né, são essas gambiarras que eu estou falando, a gente muitas vezes tem que esses jogadores, esses usuários acabam tendo que trabalhar com Photoshop, com editor de vídeo e coisas do tipo, né? Até porque o que eles estão fazendo, né? Para dar um exemplo mais concreto, eles estão customizando os jogadores, por exemplo, os seus avatares, né? Se for um jogo de futebol, por exemplo, que eu tenho estudado bastante, você quer a chuteira nova da Nike, por exemplo, o cabelo do Neymar, então, e o penteado novo do Neymar do momento, né? E aí o que é interessante para mim é mostrar como os jogadores, nesse processo de jogar do jeito deles, né, eles acabam se capacitando. Esse tipo de gambiarra. Então, eu estou chamando menos uma ideia mais tradicional, de um jeitinho, né, de uma coisa assim, uma coisa meio que uma malandragem, uma coisa talvez até mal feita, e mais esse processo de capacitação e de se apropriar da tecnologia de um jeito próprio, talvez até nosso, não sei. Isso é uma coisa que eu tenho jogado aí, eu tenho discutido com um grupo de pesquisa. Então, a ideia do grupo, né, o nome do grupo chama Gamer Lab, não só para falar de videogame, e até está aberto para outros temas, mas principalmente que está rolando porque é uma discussão muito focada nessa ideia de game e gambiarra, mas game com uma abertura, com um modo de fazer, uma certa
forma estética da cultura digital que interessa para a gente, né? Mas, eventualmente, a gente vai falar também das plataformas, tá? Eu tenho um orientando trabalhando com Netflix, por exemplo, plataforma Netflix. Tem outro que está trabalhando com cultura hacker e aqueles aplicativos e inteligências artificiais que trabalham com um certo ativismo cidadão. E por aí vai. Então, só que, o que é interessante para mim, por isso o Gamer Lab é um daqueles joguinhos bonitinhos, é para ser uma sigla, né? De games, gambiarras e mediações em redes, porque as mediações em redes, justamente porque a gente está interessado em tudo que tem a ver, que envolve a cultura digital, mas e esse lado das materialidades, que é muito importante, tecnologia, né? Principalmente, e essa relação entre objetos técnicos, principalmente, né? E objetos técnicos e uma certa visão política sobre essa apropriação dos objetos técnicos. E aí tem vários nomes, né? Num âmbito talvez mais específico, a gente tem trabalhado muito com essas teorias da decolonialidade, né, no nosso grupo de pesquisa, né? A teoria de gambiarra acaba sendo muito baseado nisso, né? Mas nós temos aberto também a outras questões, como cultura hacker, polipirataria, associadas ou não à decolonialidade e essa crítica à modernidade também. E aí, deixa eu botar o tempo aqui. Então, o grupo, só para apresentar de forma mais a diversidade do grupo, né? Então, o grupo se interessa por basicamente tudo dentro da tecnologia digital e cultura e política, com essa vibe, pegando ambientes de games como um objeto privilegiado, mas sem focar em videogames, sem só se resumir a videogames. Até entrou aqui na sala o meu orientando, Pedro, que é justamente, eu chamei ele para falar um pouquinho também, que ele trabalha com série de TV, trabalha com Westworld. Daqui a pouco eu deixo ele falar aqui, rapidinho, só para antes de eu terminar. Mas aí o que eu quero falar do grupo especificamente é a forma como, entrando aqui na UFMA, né, na Federal do Maranhão, né, faz feito todos os trâmites oficiais para formar um grupo de pesquisa, a gente agora tem um grupo até bem interessante, bem diverso, de integrantes e pesquisadores, né? Então, em primeiro lugar, nós temos pesquisas, que são esses meus orientantes de mestrado, né? Alguns, como o Pedro, que eu estou mencionando, que talvez daqui a pouco vai falar nesses 2 minutinhos. Pedro, se quiser falar 2 minutinhos, eu vou liberar para você falar. Ele é um orientando meio que veio da UF, quando era pós-doc na UF, então, acho que eu acabei não comentando, eu fui pós-doc na UF também, na Federal Fluminense, na programa de comunicação, e eu tenho 2 orientandos de lá, o Pedro Ramos, que está aqui, e a Mabia Barros, né? E trabalham nessa coisa de raça, de colonialidade, cada um do seu jeito. Mabia trabalha com baile charme, né? Não necessariamente ligada à cultura digital, mas o Pedro trabalha com uma série de Westworld, tem esse imaginário da ficção científica, que é algo que interessa para a gente também. Além disso, né, que tá no nosso programa que eu enviei, dessa minha época do Rio de Janeiro ainda, tem a Thaís Pantusa, que é uma co-orientanda minha, ela inclusive está figurada também no Cybercog, que você perguntou ontem, que é ela da UERJ, dessa minha orientadora que eu falei, né, que eu fui orientando dela desde a UERJ, né, da iniciação científica, que é a professora Fátima Regis. Não sei se vocês estavam nessa fala, eles se apresentaram ontem, se não me engano. Então, eu divido a orientação da Thaís Pantusa com o pessoal da UERJ, ela é mestranda na UERJ. Né? Além disso, eu tenho 2 mestrandos aqui, que estão trabalhando aqui para mostrar essa pluralidade do Gamer Lab, que um trabalha com a Netflix, né, a plataforma Netflix, e essa ideia de maratonar, né, então investigar essa materialidade do maratonar, né, que agências sociotécnicas estão ali em jogo quando você está maratonando uma série de TV, né, e como essas plataformas como Netflix te induzem a ficar lá assistindo, né, o tempo todo. E mais recentemente eu tenho o Luiz Pereira, que tem trabalhado com essa dimensão algorítmica do ativismo a partir daquele projeto até meio famoso já, né, aquele Operação Serenata de Amor, né, que é aquele projeto que fica fiscalizando os gastos do Congresso, né, então está estudando esse aplicativo. Além disso, você tem trabalhos com o PIBIC, tem bolsas do PIBIC, né, tem bolsas que realmente eu queria ter apresentado eles aqui com mais detalhes, mas realmente não vale a pena, mas ele tem complementado os meus estudos, né? Então, tenho bolsas trabalhando com Bomba Pet, né? Que é o que eu trabalhei no doutorado, né? Que, para quem não sabe, é um mod do Pro Evolution Soccer, o jogo de futebol.
Esse bolsista de iniciação científica tem trabalhado diretamente com videogames, mais diretamente, mostrando justamente essa parte dessa ideia, da ideia de gambiarra como essa exploração e apropriação do videogame para esse público dito subalterno, para pegar o termo da Spiro, que é o famoso, e a margem do sul global, por assim dizer. Então, nós temos vários projetos que exploram isso, né? Tem um projeto com o MobaPet, nós temos também um projeto com programação, né? É muito interessante, né? Esses jogos que ajudam você a aprender programação, ou linguagens lúdicas que ajudam a ensinar programação, como o Scratch, por exemplo, uma linguagem famosa, feita por aquela plataforma criada pelo MIT para aprendizagem de programação. Nós temos basicamente buscando e trabalhando essas soluções com computação digital e essas formas diferentes de letramento, uma palavra-chave que é muito importante para a gente, né? De aprender a utilizar as mídias digitais. Esse é o nosso projeto. Pedro, você quer falar alguma coisinha? Dá tempo do Pedro falar alguma coisinha da pesquisa dele? Claro, pode falar, pode. Pedro, você está aí? Tô aqui. Boa tarde, gente. Cheguei um pouquinho depois da fala do Zé, mas acho que consegui. Não sei se você já tinha falado um pouco antes, né, da minha pesquisa. Ou foi só quando eu cheguei mesmo? Eu só disse que você existe. Uhum. É só você falar, mas tem que ser 2 minutos mesmo, porque só tem 10 minutos. Tá, total, então é bem rápido, né? Assim, como já falou, né? Eu pesquiso o Westworld, né? E aí o meu interesse com esse objeto de pesquisa especificamente é tentar entender aí como na ficção seriada, né? Na ficção científica especificamente, esses elementos aí né, que estão em jogo na colonialidade, eles vão sendo mobilizados, né? E aí acho que recentemente, hoje até, né, a gente estava tendo orientação, e aí eu tenho pensado muito assim isso a partir da ideia do conceito de distopia, né? Então, assim, como na ficção aí vão reaparecendo elementos de uma distopia que a gente entende, né? Que vários teóricas e teóricos entendem que, na verdade, são distopias do presente, né? Então, assim, o Westworld, por exemplo, né? Estou interessado em pensar como isso é mobilizado a partir de uma perspectiva de gênero, a partir de uma perspectiva racial, né? Acho que tem muito interesse nessa analogia aí recorrente, nessa metáfora recorrente da ficção científica, né? Da escravidão, né? Da escravidão da máquina, com o legado da própria escravidão colonial, né? Então, acho que passa um pouco por isso, assim, meu objeto, né? Você falou que eram só 2 minutinhos, então eu entendi que também não pode se estender muito. Não, valeu. Posso até bate-papo com vocês, né? O que eu faço, eu comecei minha pesquisa acadêmica ligada aos jogos, né? Estou relativamente pouco afastado porque interesses do grupo são outros e tal. Mas é bem interessante a forma como vocês retrabalham, né? Porque esse conceito de gambiarra a gente meio que aplicou um pouco também para outro estudo que a gente fez, né? Mas aí não é algo mais de jogos, né? Mas é interessante que eles pegaram a noção de modificação, né? Que ela tem uma noção muito mais técnica, né? Para meio que tentar se diferenciar da noção de hacker, né? Que tem um pouco dessa diferença, tem uma sutileza, né? Entre o hacker e a modificação, para justamente vocês levarem para uma questão de apropriação, né? Que seria uma forma de apropriação técnica. Apesar de que há nuances negativas também, né? A questão do gambiarra, que é a questão da precariedade, né? Que vem junto, né? Aí fica aquela coisa. Eu não sei se vocês têm, não sei se o Padre José, se ele tem um texto que ele faz um pouco dessa reconceituação, né? Entre o mood e a gambiarra, que seria bem interessante, um trabalho nesse sentido. Eu fiquei curioso, porque eu cheguei a escrever um pouco sobre a questão de mood, mas não no sentido como vocês estão colocando, no sentido decolonial, no sentido de uma reapropriação da representação que fosse participativa, né? Mas no sentido mais de bricolagem ligado ao tweet, né? Uhum. Eu fiz um pouco disso. Eu fiquei bem curioso nesse tipo de trabalho. José, se tu tem alguma publicação nesse sentido já, dessa redefinição do mood como gambiarra no contexto, que eu acho que é um caminho. É um caminho conceitual, né, que eu não vi ninguém discutir a fundo, né? E tem isso, né? Separado sobre isso, engraçado, né? Desculpa, pode falar, pode terminar, Pedro. Não, que é isso. A gente chegou a discutir também um pouco dessa coisa da gambiarra antigamente, que era a questão do craquear, né? Que não é mais uma modificação, é um hackeamento mesmo, no sentido de você quer tirar um proveito financeiro daquilo.
E é interessante que a gambiarra ele se aplica tanto a questão do hackeamento como a questão do mood, né? Que eu acho que isso é interessante para ti. E acho que era bom tu pegar, eu acho que é um bom conceito para tu. Eu acho que fiquei fascinado agora para ver, para justamente pegar essa coisa dessas reapropriações precarizadas, no sentido de que não existe uma indústria de jogos aqui no Brasil, né? E acho que aí se aplica a questão da gambiarra, que a gente não tem uma indústria de jogos. Sim, sim. A gente não tem, é inexistente. São poucas escolas que têm essa coisa. Não, então, exatamente. Primeiro, a sua primeira questão, que é publicações, né? Tem algumas publicações sobre esse tema. Eu tenho a principal delas é a minha tese de doutorado, né? Que eu falo com mais detalhe. Mas eu tenho mais definido essa ideia de gambiarra dentro dessa discussão de colonialidade e decolonialidade, né? E aí acaba sendo muito um pano de fundo a questão dos jogos. Ultimamente eu não tenho uma publicação que junta as duas coisas. Tem sobre pirataria e mods e tem uma publicação sobre gambiarra e decolonial e tudo mais. Mas ainda não. Essa ligação para mim sempre foi tão óbvia que eu também não desse paper que junta as duas coisas. Até bem interessante você ter comentado nesse sentido. Mas eu apresentei recentemente eu publiquei na Compós, lembrei que é o artigo sobre gambiarra e mediação. Falei com vocês, a ideia de mediação também é muito importante para mim. Não somente a mediação Martim Barbeiro, mas a mediação, dessa ideia de mediation do grupo do remediation do Richard Grusin, então texto sobre mídia, né, esses media studies americanos que eu tenho muito, eu fui orientando o Richard Grusin no doutorado sanduíche, então eu trabalhei muito essa ideia de remediation e mediação, e esse último texto dele que eu acho bem interessante, que é o da mediação radical, que o pessoal tem usado, né, que é o radical mediation. Então essa discussão da mediação me interessa bastante, que dialoga muito com o que eu quero falar com gambiarra, que é uma forma de pegando essa vibe do Latour, né, dessa relação entre objetos e humanos que transformam ou modificam um certo estado de coisa. Então, por exemplo, quando você gambiarra, não é só o que é precário diretamente, que a gente acha que é obviamente precário, sei lá, um gato de energia, vamos dizer aqui. Nossas universidades, que dependem muito da Xerox, por exemplo, a Xerox é uma boa gambiarra, né? Até porque eu demorei muito para entender que aquilo ali não é bem oficial, porque oficial, enfim. Mas também até aquilo que não é diretamente precário, mas tem uma ligação precária em si. E aí, então, se você pegar a indústria de game tradicionalmente falando, né, esses jogos tem, por exemplo, a discussão que é muito famosa já, que tem muito tempo, né, sobre glitch, sobre bugs nessa exploração de bugs. Tem um artigo, lembrei, tem um artigo bem interessante que eu fiz com o Ivan Mussa, que é o Code Breakers, lembrei no artigo. É o português do artigo, só que está numa revista até que acabou já. É outra revista da. Qual é o nome? É Bunny Hoppers e Code Breakers. São aqueles jogadores que buscam essas falhas para poder criar uma nova jogabilidade. Deixa eu ver. Está na revista da Fábio. Qual revista que é mesmo, gente? A revista do. Qual é o nome da revista, gente? Esqueci o nome da revista. Uma certa ideia de transgressão inventiva que a gente está trabalhando. Eletrônicas, da PUC. Isso, eu acho que é isso mesmo. Não é a sessão de imaginário, não é a sessão de imaginário, acho que lembrei agora. Sessão imaginária, porque ela tá dentro da revistas eletrônicas da PUC. Sim, por isso, porque eu sei que a revista acabou, né? Então, esse artigo com o Ivan, até isso que, por exemplo, que seria da indústria, um padrão da indústria, né? Que é um jogo tradicional, mas que tem essas falhas, que a própria ideia de programação, e a gente da melhor programação não sou eu, né? O Ivan, que tem essa parte, né? Ela apresenta para a gente, enquanto usuário, né? Esses glitches, essas falhas, né? E essas falhas que não são simplesmente falhas, são falhas para a gente, mas que, do ponto de vista do código, é o que ele tem para mostrar para você. E você explora isso para poder fazer uma nova mecânica de jogo e eventualmente se torna um padrão. Então, até isso eu estou interessado, até isso eu estou entendendo que tem algo de gambiarra ali, não só o que é realmente precário, né, mas também aquilo que é precário por questões socioeconômicas, mas também aquilo que se torna precário pela própria forma da nossa economia, mesmo, da nossa sociedade, politicamente. Então, isso também estou interessado bastante. Isso aparece muito nas discussões de colonialidade, que é isso, né? Você entender uma relação como colonial já é algo que é decolonial, entendeu? Então, estou buscando isso. Então, até ao criticar essa cultura dos games a partir desse lugar e achar essas brechas, é algo que já é um ponto de partida interessante para mim, por exemplo. Eu acho que é interessante, né? Nesse sentido de um reposicionamento das coisas e uma questão de uma transformação conceitual mesmo.
encarar não exatamente modificação, né, mas aqui encarar exatamente essa coisa da gambiarra um pouco em algumas situações. É bem interessante, um olhar que não que eu acho que juntou um pouco o que eu já tinha pensei refletido um pouco em outros trabalhos antigos meus, mas é bacana